Olá, bem-vindos ao módulo 2 da disciplina Multiletramentos Decoloniais Translíngues. Hoje, no módulo 2, nós vamos começar falando sobre decolonialidade. Especificamente nesta unidade, vamos discutir um pouco sobre colonialidade e decolonialidade, dando continuidade aos estudos que foram iniciados no módulo 1. Então, nós vamos tentar, de certa forma, pensar ou conectar as ideias de letramentos, multiletramentos com decolonialidade, que também é um termo bastante comum nas discussões contemporâneas da linguística aplicada. E o que a gente tem que pensar quando a gente inicia ou quer se aprofundar um pouco mais nos estudos de decolonialidade? O que a gente precisa ter em mente para começar ou aprofundar os nossos pensamentos, o nosso repertório de estudos em relação à decolonialidade. Eu acredito, Fabrício, né, que nós podemos começar especialmente pensando sobre o giro decolonial. Na sequência, nós vamos pensar em alternativas ou outras formas de viver e pensar. E também vamos pensar sobre a questão do espaço. O que isso quer dizer? Aonde a gente vai pensar, o que a gente vai entender como o giro decolonial? Vocês já devem ter lido, né, no texto interativo desta disciplina, especificamente no módulo 2, o que se refere aí ao giro decolonial. Mas vamos tentar relembrar um pouquinho o que acontece, né, nessa ideia de giro decolonial. O giro decolonial nada mais é do que uma crítica à predominância do pensamento eurocêntrico. Então, ele vem para questionar as narrativas que colocam o eurocentrismo no epicentro da cultura, do saber, do modo de ser, do modo de viver. E então vai questionar esses resquícios ou essa influência do colonialismo e do imperialismo nas sociedades que foram colonizadas ou foram tomadas pelo domínio imperialista. E até hoje as relações sociais, políticas e econômicas sofrem não no sentido de sofrimento, mas também pode ser, mas também elas estão vinculadas a essas questões, né? Especialmente a essa dominação dos países que colonizaram, ou do imperialismo, ou de um poder hegemônico, por exemplo. Então, o giro decolonial é uma escola de pensamento que vem criticar o eurocentrismo, né? Procurando descentralizar e procurando expandir, né, a produção do conhecimento, olhar para outras formas de conhecimento, amplificar vozes muitas vezes marginalizadas ou vozes subalternas, né, que são tidas como subalternas. É uma possibilidade, dentro do giro decolonial, a gente também fazer uma revisão da história e da cultura. O que seria essa revisão da história e da cultura, né? Vamos fazer uma pergunta aqui, pensar em uma pergunta, né? Como é que a história foi contada e quem contou essa história para a gente? Será que nessa contação da história, né, a forma como essa história foi contada e as pessoas que organizaram como essa história deveria ser propagada, houve supressão, desvalorização, ou algumas pessoas foram invisibilizadas, algumas histórias, alguns trechos da história foram omitidos, suprimidos. Então, o giro decolonial também se preocupa com isso. E por que o giro decolonial se preocupa com isso? Porque o giro decolonial também está ligado à necessidade da gente repensar as questões de justiça social. Né? A justiça social, ou minimizar, talvez, podemos utilizar esse termo, minimizar aí as injustiças e expandir os direitos humanos, né? Dentro dos estudos decoloniais, a gente vai pensar também as questões de raça, de gênero, de descriminalização, marginalização, as explorações econômicas, né? Para a gente poder imaginar, dialogar, promover, problematizar, debater outras formas, né, que poderiam promover uma equidade,
poderiam promover mais direitos humanos. Além disso, né, aí a gente pode pensar nesse próximo item, as alternativas e outras formas de viver, pensar, também é um desdobramento dos estudos da decolonialidade. Por que são desdobramentos dos estudos da decolonialidade? Porque nós vamos imaginar e pensar, né, outras formas de viver, outras formas de se construir o conhecimento. A gente vai reconhecer que outros modelos, outros modos, né, de construir o conhecimento, outros modos de se pensar o bem viver, utilizando um termo filosófico aí do bem viver, nas nossas sociedades que não se limitam, né, que não se limitam a esse modelo ocidental eurocêntrico cartesiano. Então, dentro desses estudos, nós devemos incluir outros saberes, né? Os saberes que muitas vezes foram apagados, ou houve uma tentativa de apagá-los, saberes muitas vezes marginalizados, outros conhecimentos, trazer à baila, trazer à tona, trazer para a superfície conhecimentos indígenas, quilombolas, outras formas de se compreender o mundo, que talvez não tenham sido consideradas nessas histórias que nos foram contadas. E quando a gente pensa em outras formas de compreender o mundo, a gente está aí pensando também, né, em outras cosmovisões. O que são essas cosmovisões? A cosmovisão, ela é um conjunto de coisas, né, um conjunto de crenças, um conjunto de atitudes, um conjunto de percepções que vão formar uma pessoa, né? Que formam uma pessoa e formam o modo como eu compreendo, ou essa pessoa compreende o mundo, compreende a sociedade na qual ela tem as suas práticas sociais, na qual ela interage com, e a forma como ela interage com o mundo ao seu redor. Então, as cosmovisões estão aí dentro desse pensamento, né, de se pensar outras formas, outras alternativas, outras formas de viver, pensar. Então, nas questões decoloniais, quando a gente vai pensar, fazer um estudo decolonial, né, partir para os estudos decoloniais, digamos assim, nós temos que começar a pensar a partir da perspectiva de um giro decolonial e o que se diz, quais são os desdobramentos que acontecem a partir do giro decolonial. Então, são questões importantes aí para a gente pensar e repensar. E o que a decolonialidade tem a ver com o ensino? Então, como eu disse anteriormente, são outras formas. Dentro da colonialidade, a gente vai pôr em cima da mesa para discutir, para problematizar, para dialogar outras formas de conhecimento. Então, dentro dessas outras formas de conhecimento, nós temos que pensar, repensar os currículos, as políticas educacionais, as abordagens de ensino, as estruturas nas quais as escolas ou a escolarização estão organizadas, que muitas vezes precisam e necessitam ser revistas e reorganizadas para que não sejam discriminatórias no sentido de deixar de lado, nem sei nem se o termo discriminatório seria o adequado aqui, mas que muitas vezes deixam de lado outras vozes ou outras perspectivas que não são tidas como padrão, que não são tidas como válidas ou que não são tidas como estritamente científicas ou educacionais dentro de uma determinada visão, de uma visão eurocêntrica ainda. Então, o giro decolonial ele vai promover esses pensamentos, vai nos atingir de uma forma, quando a gente começa a pensar nos estudos decoloniais, ele vai nos atingir de um modo para que a gente possa repensar o nosso ser e estar no mundo, que é aquela questão da crítica e autocrítica, que advém do letramento crítico também, ou que está dentro do letramento crítico, e se as nossas formas de ver, de ser, de estar, de entender o mundo, as nossas cosmovisões, elas não são limitadas a um pensamento eurocêntrico colonizador, né? De colonialidade, colonizador não, mas de colonialidade. E aí, por isso que a gente vai pensar sempre também o giro decolonial no movimento colonialidade / decolonialidade.
Então, o movimento decolonial ele vai ganhando essa característica, né, e vai se tornando um movimento do sul global, principalmente no sul global, quando a gente vai pensar na questão do espaço aí, é esse sul global que vai poder repensar as suas práticas sociais, os modos de vida, as suas cosmovisões e assim por diante. Então, quando nós imaginamos ou quando nós pensamos por onde a gente começa a estudar o pensamento decolonial, né, os estudos decoloniais, eu acredito que a gente possa organizar dessa maneira, embora cada um de vocês que está assistindo essa videoaula aqui, pode se organizar de uma outra maneira. Né? O que eu pensei foi só trazer um raciocínio, talvez, que pudesse colaborar para aqueles que têm interesse em se desdobrar ou se debruçarem sobre esses estudos, né? Sobre os estudos da decolonialidade. Então, eu trouxe uma imagem aqui que é de uma pirâmide, mas a gente vai imaginar, né? Como é que é construída essa pirâmide. Então, geralmente, na base da pirâmide, a gente tem um número maior de coisas e lá em cima, no topo, é para poucos. Vamos imaginar assim, a sua ideia. Não estou falando da pirâmide em si, né? Das pirâmides aí do Egito em si, mas é apenas a representação, a imagem, né? O que a gente tem lá a pirâmide alimentar, a pirâmide social e etc. Então, essa ideia de pirâmide é que a gente tem que sempre ir de baixo para cima, e geralmente, quando chega lá em cima, isso vai se afunilando, né? O topo é para poucos. Talvez essa ideia de sucesso, de atingir, de ser o número um, né? Essa ideia neoliberal aí que nos permeia, ou que nos ronda, ou que nos assombra o tempo todo, de que eu tenho que me destacar, e para eu me destacar, para que eu possa me destacar, eu tenho que estar sempre no topo da pirâmide. E aí isso seria uma ontoepistemologia, na minha perspectiva, né? Para ilustrar aí, seria um sentido figurado, talvez uma ideia, para ilustrar o modo pelo qual as nossas ontoepistemologias coloniais, né, ou diante de uma colonialidade do ser e do saber, foram construídas de modo que há sempre um topo, né? A gente precisa chegar num topo, a gente tem que estar lá em cima, a gente precisa atingir um ponto lá em cima. Diferentemente de uma ontoepistemologia ou de uma cosmovisão vinda dos povos originários, por exemplo, aonde nós poderíamos representar por uma ideia circular de uma espiral, né? E nesta espiral a gente não tem um topo, a gente faz parte de um todo, de um fluxo, independentemente se eu estou na base ou no topo, né? Não tem nem como colocar uma base, um topo aí no movimento espiral. Então eu gosto de ilustrar essa percepção sobre os estudos da decolonialidade, né? Talvez seja a minha percepção, e você vai construir, pode e deve construir outras percepções, né? Construir outros sentidos, a partir da ideia da pirâmide e da ideia do espiral, né? Que representariam, talvez, essa possibilidade da gente em compreender de modo figurativo, né, o que seria a decolonialidade. Então, a partir do momento que nós não temos uma posição, a base, nós não temos o topo da pirâmide, nós temos a espiral, e uma pergunta que eu sempre faço para quem deseja ou está inserido nos pensamentos, nos estudos decoloniais, eu acredito que seja a pergunta que nós temos que nos fazer. Onde eu me insiro nessa espiral do movimento decolonial? Onde eu me insiro nisso tudo? Né? Lógico que esse meu lugar aí dentro dessa espiral é um lugar movediço, ele se move, né? Eu não preciso ficar estático em um lugar na espiral. Mas hoje eu, iniciando, ou hoje eu, que já estudo um pouquinho de decolonialidade, aonde eu me inseriria dentro deste movimento decolonial? Então, eu vou dar um exemplo, pensar num exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, eu sou um sujeito que tem uma ancestralidade, talvez vocês vejam aí pelo meu sobrenome, marcada pelo meu sobrenome japonês, e uma outra ancestralidade brasileira, cuja raiz a gente não consegue encontrar. Então,
no lado paterno, a minha ancestralidade, ela é marcada pelos japoneses, né? Pela tradição japonesa. Meus avós vieram do Japão, né, como imigrantes para trabalhar na roça e etc. Já na parte materna, a gente não consegue identificar de onde surgiu essa família, né? Eles surgiram de onde? Vieram, são refugiados também, vieram tentar a vida no Brasil? Não conseguimos ainda identificar. Então, assim, eu consigo hoje, dentro desse movimento decolonial, imaginar quem sou eu, atravessado por tudo isso, e se eu for retomar minha história de vida, imaginar que eu era sempre chamado ou japonês, ou aquele abre o olho japonês, né? Tanto eu quanto meu pai, por exemplo, nesse movimento aí. Aí, quando a gente pensa em decolonialidade, e imaginar que na década de 80 eu ouvia abre o olho japonês, ou o japonês, por exemplo, e que hoje isso seria muito problemático, ouvir, ainda é muito problemático, porque tem pessoas que ainda falam assim comigo, né? É muito problemático. Onde eu me insiro nesse giro decolonial, né? Onde eu preciso me posicionar. Então, primeiro, eu preciso aceitar que eu sou resultado, o Fabrício está aqui falando com vocês, é resultado de um cruzamento aí de duas famílias com ancestralidades distintas, e que ficou transitando nesse hibridismo aí em um seio familiar multicultural, digamos assim. E que não compreendia muitas questões até iniciar os meus estudos de decolonialidade. Então, quando eu pergunto aonde eu me insiro no giro decolonial, talvez vocês tenham que retomar aí um pouco da história de vocês para conseguir se posicionar. Então, aonde eu me insiro seria onde eu me posiciono hoje, né? Amanhã eu posso estar posicionado em outro lugar aí no giro decolonial, né? Nessa espiral, no giro não, mas na espiral decolonial. Então, vamos pensar um pouquinho na colonialidade, né? O que é colonialidade? Então, diferentemente de colonização, colonialidade é aquilo que restou, né? Ou que resta, ou que ainda é parte de um processo de colonização. Então, a colonialidade é esse processo aí da colonização. Então, acho que é um termo aí para a gente pensar. Então, a colonialidade como tal, diz Walsh, né, num texto recente dela, a Catherine Walsh, ela diz nesse texto recente, que não é um termo descritivo para se referir às práticas de dominação de um passado colonial. Faz parte das histórias escondidas do local, histórias que se tornaram e continuam a se tornar projetos globais. O que ela quer dizer com isso, né? Ela quer dizer, olha, tem muita coisa acontecendo e as coisas acontecem muitas vezes e a gente tem que suspeitar disso. A gente tem que olhar para essas histórias que estão sendo contadas e quem tá nos contando essas histórias com uma certa suspeita. Porque pode ser que tenha muita coisa escondida por aí, porque elas estão presentes, né? Essas práticas de colonialidade, elas estão presentes nas nossas sociedades. E aí, voltando um pouquinho à questão do giro decolonial, né? O giro decolonial, falei bastante já sobre o giro decolonial aqui com vocês, nessa videoaula. É uma das possibilidades de compreendermos a decolonialidade a partir do movimento chamado giro decolonial, que foi cunhado, né, por Nelson Maldonado Torres, que é um dos autores de referência dessa disciplina e membro do grupo Modernidade / Decolonialidade. É uma coisa que nós temos que nos atentar aí, talvez vocês estejam se perguntando, ou estão com vontade aí de que eu pare para explicar um pouquinho, por que alguns autores usam descolonialidade e decolonialidade? Eu acho que é um ponto importante aí para a gente parar e pensar sobre. Né? Por que algumas pessoas usam o termo descolonialidade e outras utilizam o termo decolonialidade? Bom, vamos lá. Se vocês forem ler os autores que escrevem em espanhol, a maioria deles, ou quase todos, vai escrever descolonialidade, porque o termo em espanhol é descolonialidade. Não sei falar espanhol aí o termo, não sei falar em espanhol o termo. Gostaria, só sei lê-lo. E se vocês forem olhar em português, vocês vão ter aí autores que utilizam o termo decolonialidade, outros que usam descolonialidade.
Da onde vem toda essa diferença, né? Essa distinção e essa utilização do termo? O que nós temos que pensar? Em inglês, é decoloniality. Ou seja, se eu traduzo para o português, automaticamente eu estou utilizando um termo que vem lá de cima, né? Um termo de uma língua tida como língua hegemônica, etc., de poder hegemônico, talvez. E se eu uso descolonialidade, eu estou me filiando mais ao termo que é utilizado em espanhol. Eu, Fabrício, portanto, prefiro decolonialidade. Utilizar o termo decolonialidade em português. E por que eu prefiro o decolonialidade? Talvez para que não dê a ideia de descolonialidade, no sentido de descolonizar. Porque isso é algo que a gente tem que ter bastante cuidado. Nós temos que ter bastante cuidado quando a gente pensa em decolonialidade. Nós não estamos aqui para descolonizar quando a gente pensa a gente entra nos estudos decoloniais, né? Não é uma ideia de descolonizar, de acabar com tudo, de agora nós vamos fazer tudo de outra maneira. Muito pelo contrário. É uma tentativa, é uma proposta, é um projeto, é uma ideia, uma proposição aí de rever o que a gente está fazendo, o modo pelo qual a gente faz, o modo pelo qual a gente interpreta, essas formas que estão tão arraigadas aí de poder e de saber, incluir nessas nossas práticas sociais ou valorizar outras formas de saber e de ser que talvez num processo de colonização e nos resquícios deixados pela colonialidade não são valorizados ou tidos como práticas válidas ou que tem a outorga de quem tem um determinado poder. Então, assim, é importante pensar, né, que decolonialidade não é desfazer algo, mas é repensar algo, é promover, expandir, ter um olhar diferente. Talvez eu, Fabrício, sempre uso esse termo, tenho utilizado já há alguns anos o termo desangular os nossos olhares, né? Alguns autores preferem usar outras lentes, eu prefiro desangular, porque a lente já implica que a gente necessita de um aparato para poder ver isso de uma outra maneira, ou poder olhar para isso, ou poder sentir isso, né? De uma outra forma. E tudo começa no ser, né? No ser e estar. Então, por isso que eu falo desangular. Então, para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre essa questão da decolonialidade, é uma urgência, né? A decolonialidade nada mais é do que uma urgência. Os pensamentos decoloniais, os estudos decoloniais, nada mais são que uma urgência para desmobilizar a história que foi contada muitas vezes por um opressor e criar novas e outras histórias, novas e outras não, mas trazer à baila, permitir que outras histórias possam aparecer a partir das subjetividades enquanto povos subalternizados que somos, né? Povos do sul global, mas ainda subalternizados em muitos outros contextos. E trazendo a Walsh novamente, já um texto mais antigo da Walsh aí, a Walsh nos propõe novas e outras formas de viver, pensar, diferenças com relação aos padrões impostos pelo sistema de dominação mundial atual e ainda, de certa forma, regidos pelo norte global. Então, assim, é uma proposta para a gente poder pensar e repensar tudo isso, né? Olhar para essas questões enquanto sujeitos. Para a gente continuar aqui os nossos estudos, né, sobre decolonialidade e finalizar a unidade 1, pensando nessa urgência ou nessa emergência de desmobilizar ou desconstruir ou rever, repensar as histórias, né, ou as histórias que ainda são contadas por uma perspectiva opressora, né, a ideia decolonial ela vem para a gente poder pensar e criar, não criar, mas talvez assumir, trazer para a superfície outras e novas histórias que têm referência às nossas subjetividades enquanto povos subalternizados. E, antes de encerrar essa unidade 1,
a gente vai pensar também sobre a questão do espaço. Por que o espaço é importante nos estudos decoloniais? Por que nós temos que compreender a questão espacial, né, dentro dos estudos decoloniais? Lembrando que os estudos decoloniais são estudos que envolvem diferentes áreas do conhecimento, né? Diferentes áreas e várias diferentes disciplinas que estão todas interligadas, né? Como filosofia, sociologia, ciência política, antropologia, linguagens, estudos culturais, educação, todas essas disciplinas ou áreas de conhecimento, elas estão interligadas em prol de um movimento decolonial, né? Da gente pensar o ser, o saber, as nossas sociedades atravessadas por um pensamento decolonial. Então, finalizando esse módulo, essa unidade do módulo 2, a unidade 1 do módulo 2, eu trago aqui, então, essa citação do Walter Mignolo, né, na qual ele diz: na América do Sul, na América Central e no Caribe, o pensamento descolonial, e aí vocês podem ver que ele utiliza descolonial aí, né, vive nas mentes e corpos de indígenas, bem como nas de afrodescendentes. As memórias gravadas em seus corpos por gerações e a marginalização sociopolítica a qual foram sujeitos por instituições imperiais diretas, bem como por instituições republicanas controladas pela população crioula dos descendentes europeus, alimentaram uma mudança na geografia e na política do estado de conhecimento. Então, toda essa colonialidade do ser e do saber, ela também perpassa pelas questões espaciais. E, além das questões espaciais, ela também atravessa os nossos corpos. E também é por isso que pensar o corpo dentro dos estudos decoloniais, né? Existem estudos que falam trazer o corpo de volta para as discussões, é muito importante para a gente, né? É muito importante a gente olhar para isso. No podcast que eu gravei com o professor Limar Trindade Menezes de Souza, da Universidade de São Paulo, ele fala um pouco sobre o Trazer o Corpo de Volta, o podcast que está vinculado a essa disciplina e está disponível para vocês também, como material de apoio. Então, a gente vai finalizar agora a unidade 1 desse módulo 2 e vamos dar continuidade aos nossos estudos, pensando a decolonialidade agora, que atravessa, né, que pode atravessar os nossos modos de construir conhecimento, né, constituir os nossos conhecimentos, seriam as nossas epistemologias, as nossas ontologias, os nossos modos de ser e de viver no mundo. Então, vamos trazer aí algumas ideias sobre isso. Então, para começar essa unidade 2, vamos trazer aqui essa imagem icônica, né? Uma imagem bastante conhecida, talvez vocês já tenham visto em outros momentos, visto em questões de concurso, questões de Enem, de vestibular, em livros didáticos, essa imagem é bastante recorrente. Então, a gente vai pensar aí, né, nesse mapa invertido proposto aí pelo Joaquim Torres Garcia, que faz essa provocação para a gente repensar a questão espacial, né, a influência dessa questão espacial, e se fosse ao contrário, uma vez que nós vivemos uma Terra que é redonda, né, e se isso fosse ao contrário, por exemplo, né, nós estivéssemos no norte, não no sul, e imaginando também aí um mapa mundi mais recente que foi lançado com o Brasil centralizado, eu não me lembro a fonte, também não deu tempo de colocar aqui nos slides, os slides já estavam prontos quando eu vi essa imagem, eu acho que aqui do ano de 2024, que foi lançado agora apareceu uma notícia agora, em abril de 2024, sobre esse mapa mundi com o Brasil centralizado. Então, para a gente pensar essas epistemologias e essas ontologias, né, esses modos de ser, de viver, de pensar, de construir conhecimento, eu inseri aqui um trecho do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que traz uma riqueza de pensamento aí para a gente pensar nas ontoepistemologias de pessoas consideradas
marginalizadas ou pessoas que são marginalizadas, que têm outras histórias de vida, que não são aquelas histórias de Cinderela, de contos de fada, né? São aquelas histórias que vai da base para o topo, que se atinge o topo da pirâmide, mas são histórias que são alimentadas por outros modos de ser e estar no mundo, que muitas vezes esses outros modos de ser e estar no mundo representam um desejo não só de existência, mas de sobrevivência. Então, os estudos decoloniais devem se atentar e precisam se atentar a esses outros modos. E eu acredito que esse trecho da Conceição Evaristo ele ilustra bastante e me toca bastante, né? Não sei se vai tocar a cada um de vocês do modo como me tocou, mas para a gente poder repensar essas questões. Então, era justamente nesses dias de par com nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas e um pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Estávamos deitadas no chão e batíamos a cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Então, nesse trecho bastante confessional de Conceição Evaristo, né? Olha a forma para sobreviver, né? Como elas construíram uma ontoepistemologia, aí, uma forma de construir próprios saberes e de ser e estar no mundo ali, né? E a fome atravessando tudo isso para poder sobreviver. Então, esse trecho bastante marcante do livro Olhos d'Água, da obra Olhos d'Água, né, da Conceição Evaristo, ele pode nos proporcionar uma reflexão que tem muito a ver com os pensamentos decoloniais trazidos até agora. Uma outra imagem que eu trago para vocês aqui é a obra chamada Sonhos em Nauá, de Rucharo Yawanawa, né, que é uma representação da mulher aí, uma mulher que é ao mesmo tempo mulher, mas é também uma anaconda, né, tem um rabo de anaconda, que vem da tradição dos povos originários. A gente imaginar essa mulher, como essa mulher é vista, a força dessa mulher, para uma outra perspectiva, para uma perspectiva indígena, essas representações, né? A gente vê ali uma representação anterior, que era a representação da rainha, né? A rainha que tem o poder, e aqui é uma mulher que é metade mulher, metade cobra, né? Metade anaconda, metade cobra, que tem um poder. Então, são diferentes formas de se pensar, né? São diferentes epistemologias aí. E, por fim, né, um exemplo aqui do Jefferson Chondaro, que é do grupo Os Guarani, e esse print feito do Facebook, né? O que são os Guarani? Os Guarani é um grupo, né? Um grupo de indígenas que vive, um grupo de indígenas Guarani que vive ali na cidade de São Paulo, nos arredores da cidade de São Paulo, e que resistem até hoje, e que se reuniram, né, nesse grupo de rap, com o objetivo de mostrar essas dificuldades ou darem mais potência para suas vivências, para suas ontoepistemologias ali dentro de uma cidade com milhões de habitantes, mas que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe uma população indígena. E essa população indígena que é atingida diariamente por interesses de construtoras, de terra, enfim. É muito interessante a gente olhar para essas ontoepistemologias aí cantadas nos raps do Os Guarani. Então, para finalizar essa ideia, né, esse módulo que a gente tem aí
dos letramentos, né? É importante, eu acho que a gente teve a unidade 1 um pouquinho mais longa, a unidade 2 um pouquinho mais curta dentro desse módulo, mas que trouxe, eu tentei trazer para vocês algumas provocações e alguns direcionamentos para aqueles que querem se debruçar nos estudos decoloniais. Espero que vocês continuem aí com esses estudos, e para quem estiver pensando em fazer o trabalho final do curso, né, possa ser um tema aí bastante relevante e a ser considerado. Aqui estão algumas referências, né, que eu utilizei no curso, né, nesse módulo. Evaristo, Mignolo, Washington, né, 2 vezes o Washington aí, o texto mais antigo da Washington, 2007, o texto de 2023 da Washington, que ainda está em inglês, que é o Rising Up Living On. E muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato via e-mail, fabricio.ono@ufms.br, e até o próximo módulo. Obrigado.